Olá, sejam todos e todas super bem-vindos. A gente está aqui hoje para falar entre jalecos e emoções sobre ansiedade e depressão. Eu sou Flávia Abad, diretora de projetos estratégicos da Inspirali. Estou aqui hoje com a Carolina Prina e com o Luiz Dickmann, que são dois psiquiatras maravilhosos que trabalham conosco no programa Angatu by Bipcare. Carol, se apresente, por favor. Flávia, obrigada. É um prazer gigante estar aqui com vocês, falando desse projeto que a gente tem tanto carinho por ele, né? Eu sou a Carolina Prina, eu sou psiquiatra, coordenadora do Angatu by Bipcare. E vamos lá. Muito bom, e é um grande prazer, agradeço mais uma vez o convite, Flavinha. Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou médico psiquiatra e eu estou atualmente como embaixador da área de psiquiatria e saúde mental da Inspirali. E essa temática, gente, da saúde mental é super importante, mas hoje, nesse episódio, a gente quer conversar um pouco mais sobre ansiedade e depressão. Carol, o que você acha importante a gente começar falando sobre ansiedade e depressão? Nossa, Flávia, eu acho que esse tema não foi à toa que a gente escolheu, né? Quando a gente pensa em ansiedade e depressão, a gente está falando dos dois transtornos mais prevalentes, principalmente dentro da faculdade de medicina, que é o público que a gente hoje em dia tem tido mais contato. Acho que é importante a gente falar para saber identificar, a gente tem que perceber, né, quando a gente está doente ou quando tem alguém perto da gente que está doente. Acho que é fundamental a gente saber o que é o sintoma e desfazer um pouco dos estigmas do que a gente imagina que seja ou não algum transtorno mental. Queria que o Dickmann contasse um pouco pra gente aí sobre Muito bom. sintomas. Obrigado aí pela introdução, Carol, sempre brilhante. Acho que a gente começa sempre falando isso. Num consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo é o arroz e feijão, né? Ou seja, é o que a gente mais vai ver e o que mais acomete a gente. Como profissional e como de um lado da mesa ou de outro lado da mesa é o mais comum. E a gente vai diferenciar aqui durante esse nosso papo de hoje o que são sintomas de ansiedade e o que é um transtorno de ansiedade de fato e o que são sintomas depressivos e o que é depressão, um transtorno depressivo maior com diagnóstico, com necessidade de tratamento. Por quê? Porque são emoções basicamente evolutivas, complexas e absolutamente normais quando acontecem numa quantidade adequada e não levam o indivíduo ao transtorno. Ou seja, a gente vai começar pormenorizando por isso, Flavinha. Aonde que a coisa vira, até onde é bom e onde começa a ser deletério, negativo para a pessoa. Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, a ansiedade é normal, né, gente? A gente precisa dizer que faz parte da vida. Mas quando é que ela começa a ficar patológica, Carol? Então, eu estava ouvindo o seu episódio, Dickmann, né, da semana passada, e você contou de um episódio que você vivenciou, né, ansiedade durante a faculdade. E olha como é comum, Flávia. Eu tive também durante a minha faculdade. Quando eu estava no 3º ano da faculdade de medicina, eu sempre fui, assim, a aluna que estava envolvida em tudo. Eu era representante de atlética, representante discente. Fiz a mesma faculdade que o Dickmann, inclusive. E aí eu estava numa aula de patologia. Já era uma aula que, assim, eu provavelmente há algum tempo já vinha, né, com o desempenho aí caindo e eu não estava percebendo. E aí no meio da aula, eu lá anotando, de repente eu comecei a sentir, assim, que meu coração estava muito acelerado, e aquilo me tirou de dentro da aula. Eu não consegui ficar. Por alguns dias depois, foi difícil de voltar para aquele lugar. E eu ainda achei, eu falei, putz, dormi mal essa noite, acho que foi isso. E fiquei com muita vergonha de ter saído da sala, porque eu tive que contar para uma amiga minha que eu tinha passado mal. Fui no pronto atendimento, fiz um eletro e normalizei ainda esse tipo de situação, que eu acho que é uma coisa muito comum. Fala, pô, não, tô ansiosa, a faculdade de medicina é difícil mesmo. E aí, depois disso, eu era, na época, presidente da Liga de Saúde Mental lá da minha faculdade. E aí tinha um professor na Liga que eu me aproximei dele e falei, olha, aconteceu um negócio comigo, eu achei um pouco estranho. Aí ele brincou, achou que eu tava ainda brincando, porque eu tinha muito medo, né, de mostrar que eu não tava muito bem. E aí ele falou, isso daí tem tratamento, hein? Se eu fosse você, procurava um psiquiatra, e a gente continuou lá falando do tema. Mas aquela fala daquele professor me pegou tanto que eu fiquei remoendo aquilo, né? Professor, quando a gente está na faculdade, é o maior exemplo que a gente tem. É quem a gente quer ser daqui a pouco, né? E aí aquilo, eu acho que eu ainda arrastei por alguns meses durante a faculdade, até que eu fui lá no psiquiatra, e acho que a partir disso que eu comecei a entender. Porque, de fato, quando a gente vai ter uma prova, a gente vai ter
alguma situação dentro da faculdade, a gente fica mais ansioso antes. A gente vai apresentar um trabalho, um teste que é mais difícil, uma matéria que a gente não tem tanta aptidão, a gente fica muito nervoso, tem dificuldade eventualmente de dormir, apetite pode até reduzir, mas se isso começa a prejudicar, se isso começa a ficar recorrente, a gente tem que procurar uma ajuda, né? E vocês estavam falando muito de autocuidado e autoconhecimento, né, naquele episódio anterior. A gente tem que desenvolver o nosso autocuidado e autoconhecimento, porque perceber em si quando alguma coisa não está bem não é fácil. E a faculdade, ela tem uma certa responsabilidade de olhar ali para aquele aluno, ver que ele não está bem e oferecer algum recurso, né? Então, a partir do momento que essa ansiedade começa a eventualmente te dar sintoma somático, começa a atrapalhar o seu sono, o seu desempenho, a sua concentração, acho que está na hora de procurar ajuda. E Carol Dickmann, eu estou ouvindo muitos professores contando que a ajuda que muitas vezes as pessoas procuram é tomar algum medicamento, se automedicar. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tá. Então, eu acho, Flavinha, que esse é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter, porque é muito fácil o acesso de um aluno de medicina para prescrição. Ou seja, ele consegue de uma maneira com um amigo, em algum lugar dentro do, né, alguém que conhece todo mundo, o camarada que é R1, né, que já pegou o seu CRM, saiu dali, ou seja, o acesso é facilitado. E hoje a gente tem uma cultura, não só dentro da Faculdade de Medicina, mas no mundo, de medicalizar tudo de forma imediata. E a medicação é um passo importantíssimo dentro do tratamento, né, psiquiátrico. Eu sou da área da farmacologia, né, estudo e adoro essa área, mas nem tudo na vida a gente medica e nem sempre a gente medica a maioria das coisas que as pessoas estão medicando por conta própria. Ou seja, existe um cuidado muito grande, porque quando você faz um tratamento sem indicação, com a medicação errada ou às vezes sem indicação daquela medicação, a gente pode criar problemas de tolerância, que é precisar de doses cada vez maiores da mesma substância para ter o efeito, né? Muito dos tarjas pretas, a abstinência, que é depois que você retira, você tem dificuldade. Então, o tratamento bem conduzido é primordial. E aí eu acho que vale a pena a gente dar uma avançada aqui. Eu sei que para os alunos, principalmente de medicina, a gente tem 2 circuitos importantes relacionados à ansiedade e medo, né? Então, um é o circuito do medo, que é mais primitivo, mais instintivo, que ele sempre existiu e sempre vai existir, que preservou a vida, a evolução para a gente chegar até aqui. Então, não é exclusivo de ser humano, de nada disso, que é o seguinte, olha, eu vi uma cobra, eu tenho que ativar. Ou eu tenho algumas situações. Então, tem uma situação de medo. Tem um ambiente perigoso, tem um assaltante na minha frente. Então você tem algumas reações. Ou o freezing, que é ficar parado, olha, simplesmente eu não faço nada, para ver se, por exemplo, tem uma zebra, vê o leão. Ela congela para ver se o leão não percebe ela e passa reto. Se congelou, não deu certo, o leão está vindo, você tem a reação de fuga, sai correndo. Então você tenta fugir do leão, a zebra foge do leão, e o leão chegou, tem que lutar. Normalmente não vai dar certo, mas você tem que tentar fazer alguma coisa para preservar a sua própria vida. Então, freezing, fuga ou luta. Essa é uma reação instintiva de todos nós, e ela é superior ao nosso córtex, ou seja, por mais racional que a gente chegue, estamos aqui usando o nosso neocórtex, córtex pré-frontal dorsolateral, conversando, armazenando memória de maneira eficiente de trabalho, abstraindo conceitos. O nosso instinto, ele é maior, e ele tem que ser maior para o quê? Para fazer com que o nosso cérebro, a parte inteligente, viva. Então, esta área instintiva do medo está muito mais relacionada, por exemplo, aos ataques de pânico. Então você tem uma crise com sintomas físicos. Você vai lá, suor frio, mal-estar, taquicardia, falta de ar, parestesia, que é formigamento, sensação de bola na garganta, sensação de estranhamento em relação ao seu ambiente, sensação de estranhamento em relação a você mesmo, que é a despersonalização, medo de perder o controle. E esses sintomas são muito físicos. Você não vai não procurar ajuda, que, por exemplo, foi o que a Carol falou. Olha, eu fui até o pronto-socorro fazer o eletro. Então, tem paciente meu que chegou com 50 eletros, porque não se conformava daquilo não ser um problema do coração, porque o coração estava disparado, doendo, etc. Então, esse é o circuito do medo.
E você tem o circuito da preocupação, que é o que a gente chama córtico estriado tálamo cortical, que é uma coisa mais nobre, é uma coisa mais evolutiva, que é o que vai acontecer. Então eu vou lá no podcast, o que será que a Flávia vai me perguntar? Vai estar a Carolzinha lá, e se me perguntar alguma coisa que eu não sei responder? E se eu for na prova eu não vou saber o que fazer? Nunca vai ser coisa boa, né? Sempre vai acontecer uma catástrofe. Ninguém tem uma numa coisa boa. Você sempre tem uma numa coisa ruim que vai acontecer da pior forma possível na lei de Murphy. Que é a catastrofização, que esse é um traço muitas vezes de personalidade, que é o neuroticismo, que é a preocupação excessiva. Então veja bem, a preocupação ela fez o ser humano chegar onde chegou. Se a gente não se preocupasse, nenhum de nós três fôssemos preocupados e ansiosos, a gente não se preparava para a nossa profissão, para vir aqui, para fazer um bom texto, para ser um bom médico, para atender. Então você, estudante de medicina, você tem traços de ansiedade maior do que a população. Porque você chegou até aqui. É uma peneira que existe. E o pior é que isso dá resultado. Dá resultado, Luiz? isso ajuda. Porque você fica ansioso e aquilo te faz ter um esforço dobrado e por muito tempo tem resultado daquilo. Até perceber que o resultado causou um prejuízo porque você excedeu muito do seu limite, é super difícil, demora, leva muito tempo. E é isso que a Carol falou. Então perceba, ó, você vai aumentando a ansiedade e vai melhorando o desempenho. Vai aumentando a ansiedade e vai melhorando o desempenho. Tem a partir de um momento, que é o que a Carol estava falando, olha, não melhorou mais o desempenho e a ansiedade estava aumentando. Ou seja, você está forçando o cavalo e o cavalo não está andando. E aí começa a ficar patológico. Aí é o lugar mais fácil de você intervir ainda, porque você não adoeceu. Você aumentou a ansiedade, não aumentou o desempenho, mas não adoeceu. Aí, a partir de um limite, aí você cai. Você aumenta a ansiedade, em vez de seu desempenho crescer, ele desce. Então, você tem uma curva chamada na literatura, que é isso. Ó. Aumenta a ansiedade, aumenta o desempenho, aumenta a ansiedade, aumenta o desempenho, aumenta a ansiedade, não aumenta o desempenho e depois, cai que é a queda. E isso é o que acontece, por exemplo, no burnout, nas empresas. Então, por exemplo, tem estudos que mostram o seguinte, vamos pôr todo mundo para trabalhar 60 horas. As pessoas rendem mais por 2 semanas. Só que aí, depois de 2 semanas, o seu desempenho começa a cair. E se você aumenta para 90 horas, ao invés de subir, ele desce. Ou seja, ao invés de você estar tendo mais resultado, você cai. Aí você entra numa armadilha que é o burnout. Isso acontece de uma maneira muito rapidamente na medicina. O aluno, o seu professor de cirurgia quer isso, de clínica quer aquilo, você tem que participar da liga, você tem que ser um bom aluno, você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que dar atenção para sua família, você tem que vir... Ou seja, é muita coisa. Você tem milhões de provas diferentes para fazer, e aí? E aí você adoece. Este camarada passou da conta. Mas antes disso, ele olhar, a Carol olha para trás. O que estava acontecendo antes? Quando eu olho aquele relato que eu contei ali no primeiro episódio que a gente fez, eu falo o seguinte, quando eu tive a crise de pânico, aquilo foi o estopim quando já caiu. Mas se eu olhar um pouquinho antes, meses antes, os sintomas estavam lá e eu não estava percebendo. Eu não tinha psicoeducação, ninguém me ensinou, não tinha um projeto Angatu, não tinha Bipcare, não tinha Guardiões, não tinha podcast falando disso. E, pelo contrário, era mal visto. Isso que eu ia falar, Luiz, porque geralmente só se percebe quando a coisa já está grave. A maior parte, inclusive, das buscas de tratamento, os pacientes chegam moderado a graves, porque demorou muito para perceber. O tempo médio de procura para um tratamento, principalmente quando a gente fala de depressão, o tempo médio é de 10 anos, desde o início de sintomas. Então, isso é muito grave. Agora, assim, você que é aluno da Inspirali, entra lá, angatu.bip.care. Por quê? Repita. angatu.bip.care. Boa. Entra lá porque, assim, o que a gente tem que fazer é reconhecer precocemente. E para reconhecer precocemente, a gente tem que saber sintoma ou utilizar de outros recursos. Aqui no Angatu, a gente aplica algumas escalas nos alunos, buscando fazer esse mapeamento aí de saúde mental. Então, quando... E que pode ser até um instrumento para se autoconhecer. Exatamente. Também, E pode preencher várias vezes, até às vezes, como uma avaliação assim, de resposta, alguma intervenção de autocuidado que está sendo feita, que está sendo desenvolvida. Quando o aluno, isso é para os alunos da Inspirali, Você que não é da Inspirali, procure aí na sua faculdade o que tem de recurso, porque é importante também de saber. Mas lá na plataforma, os alunos, eles preenchem 2 questionários, principalmente. São 3, mas são 2 que eles falam objetivamente de depressão e ansiedade. E a partir do resultado,
ele recebe ali uma devolutiva sobre presença de sintomas e a gravidade desses sintomas que estão presentes. A partir disso que ele é direcionado para um acolhimento, mas independente, acho que não só do direcionamento, que ele é muito importante, mas de conseguir saber de forma objetiva se você tem ou não o sintoma. Isso é fundamental. A gente previne uma série de desfechos que podem ser muito desfavoráveis, né? Conseguindo reconhecer precocemente. E a gente falou um pouco aqui mais da ansiedade e a depressão. Tem esse movimento, Dickmann, que você explicou, assim, de melhorar o desempenho e cair de repente? Como que ela aparece? Muito boa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que separar o joio do trigo. Depressão é um diagnóstico e tristeza e outros sintomas são sintomas que fazem parte de um quadro depressivo ou não. Então eu vou usar, apesar de não ser o diagnóstico, só para você que é aluno de medicina, você tem que saber as classificações. O que a gente usa? Tá? A gente usa duas hoje atualmente, que é o DSM-5, que é o manual norte-americano, e a gente usa o CID, que é a classificação internacional de doenças, que agora está na 11ª versão, vai chegar em português logo, já está, mas não foi traduzida, oficializada no Brasil. Bom, muito bom. O que eles vão falar? 14 dias, pelo menos, tá? E normalmente a gente sabe que é muito mais, como a Carol falou, até você procurar ajuda, mas eu estou falando de pelo menos 2 semanas com tristeza na maior parte dos dias ou, pode ser um ou outro. Anedonia, que é perda de prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Então, olha, eu gostava de ir lá jogar vôlei, jogar hand, jogar fute, não gosto mais. Gostava de ir no barzinho com os meus amigos, não estou vendo graça. Queria ir no cinema, agora não vejo nada. Então, não é só choro e tristeza. Pode ser perda de prazer. Sem choro, sem tristeza específica. Então, um ou outro por mais de 14 dias. E aí, quando tem um desses dois, a gente vai ver os outros sintomas que são, não sintomas menores, mas são os outros critérios que vêm junto. Então, não é só tristeza. Então, você vai ter, principalmente, mudanças fisiológicas, ou seja, mudanças no seu corpo. Então, no padrão de sono, no padrão de alimentação, na libido, que é o desejo sexual, na concentração, que são sintomas cognitivos, na autoestima. Às vezes existe uma culpa exagerada, uma culpa patológica. Olha, putz, a minha liga não deu certo por minha culpa, porque isso, eu fui mal na prova, e os meus pais estão se separando por meu problema, porque não sei o que lá. Ou seja, a gente começa a trazer para a gente uma culpa excessiva que não é sua, a autoestima vai baixando e aí os sintomas vão aparecendo. Então, se você está dormindo mais do que o normal ou menos do que o normal, e não é porque, olha, eu tenho que acordar 6 horas para estar lá no centro cirúrgico. Não, você começa a acordar, por exemplo, 4, 5 da manhã, que a gente chama insônia terminal, e não consegue voltar a dormir. Opa, isso é um marcador importante, não é o seu horário. Então, a gente sabe que, por exemplo, o cortisol ele está tendo um adiantamento do ciclo nas pessoas nesse tipo de depressão que a gente chama de típica. Ele vem mais cedo, em vez de vir 7, 8 da manhã, 6, 7, 8, ele vem 4, 5 da manhã e a pessoa desperta. Opa, tem alguma coisa errada. Ou eu estou dormindo desesperadamente, eu estou dormindo 12, 13 horas e estou coçado. Né? Ou seja, não é o meu padrão, eu dormi às 8 e agora eu posso dormir e nada rende. A alimentação está engordando, emagrecendo, não consigo comer, comendo demais ou comendo de menos. Então, você vai vendo que você tem várias funções que vão sendo prejudicadas. E isso não tem nada de positivo. Né? Então, aí você fala, mas Luiz, aí você falou de evolução, de como o que é isso? Então, por exemplo, a gente acredita que tem algumas coisas, e eu brinco, né? Um exemplo clássico. Você pega, por exemplo, todo mundo fala que urso hiberna. Todo mundo fala urso hiberna. Mas, assim, não existe hibernação em nenhum mamífero. Hibernação seria você dormir, acordar, congelar uma mosca na tundra e ela aparece de novo sem perder nenhum peso, do jeito que estava, que nem filme. Isso não existe em mamífero. Tá? Não pode congelar e voltar. Então, o que o urso faz? Ele diminui o metabolismo dele, a frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui, ele não cruza, ele não brinca, ele não socializa, ele não sai da toca no inverno. Ou seja, ele tem o que a gente chama de uma depressão sazonal no ser humano, que você vai pegar lá nos países nórdicos, países onde tem um inverno bem marcado, no hemisfério norte, ou mesmo aqui no hemisfério sul, mais para baixo, onde as diferenças de temperatura são grandes, essas pessoas elas se deprimem mais no inverno. Aí você fala, ué, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Estou falando que isso é adaptativo.
Os primeiros seres que tiveram isso sobreviveram, né, uma alteração, sobreviveram mais do que o outro que saiu. O urso saiu no inverno, quis cruzar e ter filhote na época errada, não teve comida, não achou, morreu congelado. Ou seja, depois de um tempo, aquilo passa a ser adaptativo. E aí, aqueles filhos dos ursos que hibernavam têm mais filhos, e os filhos têm mais filhos, daqui a pouco todo mundo hiberna. Ou seja, a depressão sazonal, ela tem uma explicação que você fala o seguinte: opa, então no inverno é melhor você se cuidar para sobreviver. Né? Você se afasta de tudo. Então, estou dando um exemplo. A inflamação gera isso. Então, quando você está gripado, o Diogo falou, você tem uma gripe durante 2 semanas e perde uma viagem. Você perdeu. A inflamação, ela gera sintomas depressivos. Todo mundo já ficou gripado, você sabe. Você vê o mundo de uma maneira diferente, você fala, nossa, como é que eu corria? Como é que eu fazia isso? Qual o sentido? E aí, daqui a 5, 6 dias, você está normal de novo. Ou seja, são sintomas, não é uma doença. Agora, essa é o marcador aqui, Flavinha. Tempo, duração, intensidade. Quando começou, quanto foi, quanto está atrapalhando. Está na dúvida? BIP, né? O angatu.bip.care, né? A gente pode ajudar essas pessoas, tem literatura abundante. Então, ver aqui, porque se você está na dúvida, provavelmente alguma coisa está acontecendo. Bem, você não está. E na dúvida, eu acho que a gente conversou um pouco aqui, é importante contar com essa rede, né, de amigos para ajudar a sinalizar, mas procurar profissionais também, porque estou entendendo que se automedicar não é autocuidado, né, não está no rol aí de atividades e práticas que a gente precisa fazer para se cuidar, não, né? Com certeza, né, Flávia? E assim, a ajuda ela pode ser buscada de diferentes formas, né? O Angatu, a gente tem uma série de estratégias, cada um vai se aproximar da que for mais, né, se identificar melhor. Então, ou vai fazer parte do grupo de acolhimento por pares, ou procura o acolhimento individual, procura, eventualmente, esse professor aí que eu falei, né? Que para mim, na minha experiência, foi super importante. Fala com o coordenador, procura o NAP, procura alguém. Acho que procurar a informação até de onde procurar ajuda. Se você acha que você está precisando de remédio, você está precisando de um profissional. Né? Não dá pra gente perceber, então, que está com sintoma e eu quero tomar alguma coisa. Até porque depressão não é a mesma, não é a mesma coisa em todo mundo, não é o mesmo tratamento para todo mundo. Existem diferentes tipos de depressão. Nem sempre é depressão. Pode ser um sintoma depressivo que vem associado a alguma outra patologia psiquiátrica. E o que, às vezes, né, a gente sabe que é muito frequente é a automedicação com psicoestimulantes na faculdade de medicina. Tocou num ponto bom. Como isso está sendo frequente. Mas explica aí para quem está nos ouvindo que são psicoestimulantes. Pedir para o Dickman falar um pouquinho para a gente. Olha, então esse é um tema muito legal, tá? Depois tem até um vídeo para os alunos, quem quiser, que a gente fala disso, para o pessoal tanto, né, do Religas, embaixadores, para o Angatu, que a gente trata sobre isso. O que são esses psicoestimulantes? Então, falando com você agora direto, são os tais das smart drugs, os nootrópicos. Você com certeza já ouviu falar de Venvance, que é a lisdexanfetamina, a Juneve é a mesma coisa, a Ritalina, né, Concerta, Ragione, são as marcas de metilfenidato, Stavigile, que é modafinila, Nuvigil, que é modafinila. Esses tais ditos psicoestimulantes, principalmente, vamos falar Ritalina e Venvance, que é o que todo mundo conhece. Tá? Metilfenidato e lisdexanfetamina. Eles são medicações excelentes para quem tem uma doença, um transtorno de neurodesenvolvimento que chama TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, quando tem o diagnóstico correto, porque muita gente acha que tem TDAH e não tem, e tem muita gente que tem e não sabe. Tá? Então, essas medicações são uma parte importante do arsenal de tratamento dessas pessoas. E aí você vê uma pessoa que tem TDAH e iniciou um tratamento com psicoestimulante, ele produz melhor, ele se concentra mais, as notas melhoram. Aí fala, nossa, então eu quero esse treco aí também. Se é bom para ele, vai ser bom para mim. Já tô me sentindo meio para baixo, exatamente. Eu não tô desempenhando assim bem, que a gente escuta, minha atenção não tá bem, então com certeza é TDAH. Exatamente. Aí que mora o perigo que a Carolzinha falou. Olha, é o seguinte, se é bom para esse meu amigo, que nossa, agora ele é uma máquina, vai ser bom para mim. Não, ainda não. Tem estudos, e aí teve um muito importante que saiu agora dia 14 de junho de 2023, procura lá na Science Advances, né? E a gente fala desse vídeo, né? Nesse vídeo desse artigo,
que a gente já sabia, psicoestimulantes comparados com placebo no longo prazo não melhoram o seu desempenho. Então tem estudos mostrando o seguinte, olha, eu não tenho TDAH e vou usar lá metilfenidato ritalina ou lisdexanfetamina Venvance nos Estados Unidos, o Adderall, né? Que é o Science de anfetamina. Tem até um seriado Netflix, Take Your Pills, assista, vale a pena, que fala do abuso dessas drogas. E aí qual que é? A gente já sabia que as pessoas usando psicoestimulantes sem ter TDAH não melhoram o desempenho depois de 3 meses comparado ao placebo. Ou seja, se eu pegar a nota de quem tomou placebo, farinha, nada, uma substância inerte, e quem tomou psicoestimulante 3 meses, o seu desempenho na nota não era melhor do que quem tomou placebo. Mas todo mundo melhora. Porque você tomar placebo melhora também. Você achar que vai ter alguma coisa que vai te ajudar, se eu te der um pó mágico de pirlim-pim-pim, e aí, nossa, esse cara vai... Você vai melhorar. Qual que é o problema? O placebo não dura mais que 3 meses. Esse efeito acaba, esse efeito mágico. E aí o que acontece? Você achou que melhorou por causa daquilo, você continua. O que esse estudo novo fez? Ele jogou um balde de água fria ainda maior em você que está pensando em utilizar essa substância sem indicação. Além de não melhorar o desempenho, você pode piorar o seu desempenho. Como é que é isso? Fizeram um teste com 40 indivíduos saudáveis, sem TDAH, pessoas sem transtorno. 10 deles tomaram placebo, aí eles iam rodiziando. Cada semana fazia um dos estudos. Então, 10 tomando placebo, 10 tomando ritalina, que era metilfenidato, 30 miligramas, 10 tomando 15 miligramas do equivalente à lisdexanfetamina e mais 10 tomando estavigil e modafinila. Tá? E aí qual que era o estudo? Eles ficavam fazendo um teste que chama Knapsack, que é um teste da mochila. O que é esse negócio? Você tem um monte de coisa aqui na mesa e aí você tem que ficar escolhendo, ó, essa caneca vale R$100, o notebook vale 500 e aí você vai colocando o máximo que cabe naquela sacolinha. E aí você tem que fazer as melhores combinações. Isso tem que fazer raciocínio, você tem que pensar. Um teste de 4 minutos. Qual que foi o resultado, pessoal? Quem tomou psicoestimulante fez mais movimentos, testou mais, estava mais empolgado para fazer, só que o resultado foi pior do que o placebo. Ou seja, além de não melhorar, essas pessoas pioraram o resultado final. Olha só que interessante, Flávia. Isso é para você que está aí pensando em usar a medicação que o seu amigo te deu. Pare e repense. Carolzinha acabou de falar. Quem está pensando em tomar remédio, essa pessoa precisa procurar ajuda. Pode ser que ela tenha necessidade e a gente use e é adequado, ótimo, maravilha. Só que esse caminho de tomar sem necessidade, a gente já sabe onde termina. Termina no abuso, termina no problema, termina num resultado pior, gente. Isso que ele falou, assim, eu acho que a gente precisa divulgar mais, porque as pessoas não estão sabendo disso, não. E estão lá no Instagram falando maravilhas das coisas. E aí é isso. Mas é um estudo que saiu esse Science ano. Advances 2023, 14 de junho de 2023. Pode procurar ali. O título do artigo é Not So Smart, e aí o estudo de psicoestimulantes. Vale a pena. E se eu me sinto assim, ou ansiosa ou deprimida, então o caminho a gente já viu que não é tomar um medicamento, uma automedicação. Acho que o caminho é consenso entre nós, que é buscar um apoio profissional e um diagnóstico bacana. O que mais, Carol, que você acha importante a gente dizer para o estudante de medicina que está se sentindo assim, na dúvida? Olha, primeiro que tem tratamento, então melhora. E, gente, é uma delícia ser médica. Vale tanto a pena passar por isso. Só que a gente tem que passar por isso da melhor forma. A gente tem que poder aproveitar, né? O Diogo tinha falado, são 6 anos. Gente, passar rápido, 6 anos. Você não sente saudade? Sinto. Na hora que eu tava lá, quando eu tava no primeiro, parecia que não ia acabar nunca. Mas agora eu vejo como passou rápido. Nossa, e é gostoso ser estudante de medicina. Só que a gente tem que aproveitar, né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar o nosso repertório, a gente tem que ampliar o recurso, a gente tem que praticar o autocuidado, e aí, através dessas estratégias de autocuidado que são diversas, a gente tem que procurar um caminho por onde a gente pode, né, acessar. Lá no Angatu, os alunos, eles têm também, assim, a partir do acolhimento psicológico, um direcionamento para onde que eles podem procurar de conteúdo, o que eles podem fazer em relação ao autocuidado.
E acho que existem momentos da nossa faculdade que são muito cruciais da gente ficar mais atento se não está precisando de uma ajuda. Então, principalmente quando a gente está no internato, a gente passa a vivenciar umas experiências super difíceis, né? Então, lida com paciente terminal, eventualmente perde o paciente. Tem situações da nossa vida que a gente está vivendo em paralelo que deixam, eventualmente, mais sensibilizados ou mais vulneráveis a sofrer em demasia, né, numa determinada situação que é sobre um paciente. Então, esses momentos, acho que eles são importantes da gente contar com uma rede de apoio, construir relações saudáveis dentro da faculdade, saber os caminhos de procurar ajuda, entre outras... Carolzinha, só para quem às vezes caiu alguém de paraquedas aqui que não é aluno de medicina, o que é internato para o pessoal de casa? Internato são os 2 últimos anos de medicina. Então, a faculdade de medicina ela é dividida em ciclos, né? Eu tenho os 2 primeiros anos que geralmente ficam com... Isso na faculdade de medicina tradicional. Sim. Né? Fica ali nos ciclos mais básicos, e aí, nos 2 últimos anos, a gente tem os estágios clínicos, que é onde tem mais contato com o paciente, onde tem a prática médica em si. Que é onde normalmente dá zica. Cabeça da gente. Mas, olha, na Inspiralha, agora eu vou contar um pouquinho. Agora conta das diferenças. Os alunos, gente, têm oportunidade de desenvolver competências e habilidades clínicas desde o primeiro período. Eles têm práticas simuladas numa unidade curricular de habilidades médicas. Então, eles podem fazer esse treino com o paciente ator. E eles têm oportunidades de prática real nas unidades básicas de saúde também desde o primeiro período. Então, eles começam a ter contato com as comunidades, fazerem visitas domiciliares, aprendem a ouvir, né? Porque é importante ouvir essas histórias, porque a condição de saúde não tem a ver só com as questões biológicas, como a gente já falou aqui em outros podcasts, mas também com toda a história de vida dessa pessoa, com as relações sociais que ela estabelece com outras pessoas, com o contexto em que ela vive. Então, é importante a gente ter uma perspectiva bem ampla, né? E eu acho, e aí queria ouvir vocês, que é uma oportunidade diferenciada que o estudante de medicina tem na Inspiralha de lidar com essas questões nas atividades de simulação, né? Eles têm simulação de más notícias, de poder conversar com os professores e procurar outra rede de apoio. Os nossos estudantes também fazem atividades fora dos muros da escola. Há uma oportunidade de ir até para a Amazônia atender a população ribeirinha lá. Isso tira a pessoa completamente do contexto, né? E aí ela vai vivenciar outras experiências clínicas fora de um setting que está todo organizado, que é o consultório, enfim. E o que mais, ou isso, queria que vocês comentassem, assim, que o estudante pode fazer para não absorver essa dor do outro, porque indo lá na Amazônia, por exemplo, ele vai ver muito sofrimento, pobreza, uma realidade muito diferente da dele. Ou nas situações de emergência, no hospital, ele também vai lidar com situações difíceis. O que a gente pode dizer aí para quem está nos ouvindo sobre esse ponto? Nossa, Flávia, esse treinamento ele é fundamental, né? Acho que nada vai substituir o contato com a prática médica e as emoções que isso traz quando a gente está em contato. Quando a gente entra na faculdade de medicina, fica aquela ideia, assim, de que além de eu salvar vidas, eu vou ser a médica mais empática do mundo. Uhum. E é muito frequente a gente ver um endurecimento, um enrijecimento, assim, na verdade, chega no final do internato, aquilo é totalmente o outro, eu não entro em contato. Por vezes, eu até perco a capacidade de compreender o que aquele outro está vivenciando. E não precisa ser assim. Acho que o treinamento e desenvolver habilidades socioemocionais durante esse treinamento da faculdade de medicina pode mudar essa postura e a gente pode se tornar pessoas e manter a nossa empatia, desenvolver e aprender mais sobre compaixão, entre outras habilidades socioemocionais que eu acho que a gente pode exercitar e praticar. Essas experiências, que nem você comentou desse projeto da Amazônia, que acho que você já comentou que é o Missão Amazônia, né, o projeto. Isso. Esse tipo de experiência ela é transformadora, porque além de uma vivência em contato com o outro, com a dor, com o sofrimento do outro, você passa a ter o aspecto social que está envolvido nesse adoecimento, que faz parte, inclusive, do que a gente tem de conceito de saúde mental, né? Você
está apto com as suas capacidades mentais, você está apto a isso, você tem saúde mental, quando além de você se sentir bem, você consegue desenvolver para o outro, você consegue devolver também para a sua sociedade, para onde você está. Então, acho que além de poder ter a oportunidade desse tipo de experiência, tem que ter numa supervisão, tem que poder trabalhar esse tipo de emoção que essa experiência nos traz. Legal, Carol. Só para reforçar, então, o que você está dizendo é que é importante vivenciar, né? Ter várias práticas, experiências ao longo da graduação, mas não é simplesmente viver. Você precisa ter a oportunidade também de refletir sobre essa prática, de trocar, de receber, trocar com os colegas, de receber orientação dos professores e, inclusive, falar das suas emoções. Assim, médico, então, pode falar das suas emoções. Deve falar, né? Acho que é fundamental. Depois que a gente vivencia, por exemplo, o primeiro falecimento de um paciente, né, durante a faculdade, putz, a gente tem que falar sobre isso. Nesse dia, esse aluno não vai dormir bem, não significa que ele está deprimido, significa que, putz, foi uma experiência difícil. Isso tem que trocar, isso tem que refletir, isso tem que acrescentar, né? Isso faz parte da formação. A formação não é só o conteúdo, a gente não vai só ler o livro, a gente não vai simplesmente saber a matéria. A gente não está tratando só o físico, né, daquele indivíduo. Então, a gente precisa, com certeza. A gente precisa ter um olhar para o doente, para a pessoa, né, e não simplesmente para a doença e para aquele processo biológico. Eu acho que é isso. Você tem que aproveitar, então, durante essa sua formação, essas oportunidades, porque elas, de fato, fazem toda a diferença. É tudo que a gente fala, né, que a gente gostaria de ter tido durante a nossa formação, a gente vai pensando e incrementando no pacote, no programa educacional, para de fato fazer ele rico. Pensa o seguinte, um bom músico, uma pessoa que você admira muito, que, sei lá, toca um instrumento que você gosta. Este camarada, em média, as pessoas de excelência treinaram 10 mil horas para atingir a excelência em relação a alguma coisa, né? Desde o jogador de beisebol, de basquete, o músico, etc. E o que faz a gente ficar menos ansioso com situações? Basicamente, ter passado por aquilo em algum momento. Então, como é que um bom músico improvisa? Ele sabe as escalas todas, ele conhece. Não é porque chega agora e faça, né? Então, para eu conseguir treinar uma má notícia, ou seja, em vez de a gente ser pego de supetão quando a gente perde o nosso primeiro paciente, que vai acontecer, é uma questão humana. Se a gente já tiver passado minimamente por uma caixa ferramental de como é que eu comunico, o que eu faço, como é que eu lido, é normal isso que eu estou sentindo, meu Deus do céu, o culpado sou eu, não sou. Isso tudo, você não vai ser pego desprevenido. Você vai ter já uma coisa para puxar da sua memória. Olha, eu vivi isso aqui, eu vi como uma pessoa de referência faz em relação a isso que eu admiro. Então, isso diminui a nossa ansiedade. Estar treinado. O que é a sorte? A gente brinca que sorte é você estar preparado sempre na hora que uma oportunidade aparece. Porque se a oportunidade aparecer na hora que você não está preparado, aí realmente você vai deixar passar. Ou você vai tomar um choque de realidade. Então, você pega esses, por exemplo, as pessoas que estão indo lá para a Missão Amazônia, você vê que os que mais aproveitam, eles vão lá, estudam como é que vai ser, o que vai encontrar, né, como é que você... Ou seja, ele tem já uma preparação para conseguir aproveitar ao máximo. Então, isso eu estou falando um exemplo simples. Eu vou num podcast, eu vou falar sobre o quê? Pode ser improviso? Claro que pode, deve ser também. Mas improviso em cima de coisas que você sabe, né? Que você não sente desconfortável. Se você me perguntar de uma técnica cirúrgica para operar a vesícula, eu lembro alguma coisa da faculdade, mas eu vou ser pego de supetão e eu não vou ter. Nossa, você aproveitou bem a faculdade, hein? Eu não sei responder isso daí, não. Eu só tô falando uma técnica cirúrgica. Poder falar que não sei também é importante. A gente só lembra que tira, né? Tira lá. Aí eu falo que você opera o quê? Eu opero almas. Mas é basicamente coisa, isso. Né? Nesse processo de treinamento, se você adoecer, também não significa que você não vai ter um resultado positivo depois, né? Quantas figuras importantes a gente sabe que adoeceram. Tá me vindo agora o exemplo da Simone Biles, né? Que saiu ali de uma competição, uma atleta de alta performance e que ninguém questiona que tem uma alta capacidade, que tem um resultado positivo, mas adoeceu no processo e cuidou disso. Acho que essa é a parte mais importante, né? E eu acho que para terminar, eu falo no primeiro episódio, acho que vale a pena. Eu, que estou aqui falando com vocês sobre isso, quase desisti no meu primeiro para o segundo ano por conta de sintoma psiquiátrico.
quanto ações de ansiedade. Ou seja, olha só o que eu teria perdido essa viagem tão legal que eu estou fazendo, né, dentro da medicina, o quanto que é legal estar aqui com pessoas como você falando sobre isso e eu talvez não estivesse. Né? Então eu poderia ter perdido isso, por quê? Porque não estava lá alguém para me orientar na hora certa. Entendeu? Eu acho que aquela frase que a gente escuta no avião sempre, né? As máscaras se caírem, você deve colocar primeiro em você e depois nas outras pessoas que estão ao seu lado, servem também para a medicina, eu acho que para todos os profissionais de saúde, né? É importante a gente cuidar de si, se conhecer para cuidar do outro com melhor desempenho, né? Hoje eu acho que nós falamos muito disso aqui. Tem algo mais que vocês acham importante? Tem um ponto só que é o que você trouxe agora que eu acho que exemplifica tudo. Você tem que cuidar de você para poder cuidar dos outros. Então me pergunto, como é que você atende e vê tanta desgraça todo dia no seu consultório, as pessoas falando que eu sei que eu vou fazer o meu melhor para daqui a pouco essa pessoa tá legal. Ou seja, não adianta eu ficar doente com ela e ninguém ajuda ninguém. Ah, mãe, nossa, eu vou colocar um negócio de oxigênio sempre primeiro nos meus 3 filhos. Vai colocar, vai faltar oxigênio para ela vai desmaiar no avião, vai morrer todo mundo. Ou seja, para ela poder cuidar de 3 filhos, ela tem que estar bem. E aí, você tem que desmistificar um pouco isso, porque as pessoas acham que é egoísta você fazer. Não é egoísta, é você poder pensar no outro. Ou seja, o quanto que eu pude... Eu penso assim, quantas pessoas eu consegui ajudar nesse caminho que eu poderia não ter ajudado. E são pessoas que a gente faz a diferença. E você vai fazer a diferença e já está fazendo na vida de muita gente. A gente começa a fazer na nossa família, nos nossos amigos, e depois isso vai para a comunidade. Então, isso não tem preço. Tenho certeza disso, que vocês vão fazer a diferença. Não só, assim, achei incrível. Acho que a gente está tendo uma discussão fundamental, né? E a gente não vai estar 100% em muitas das etapas aí desse processo, mesmo depois de formado, eu acho que eventualmente a gente não vai estar 100% às vezes, mas a gente reconhecer e cuidar disso é o que permite que a gente seja aí multiplicador de saúde. E a gente está em rede, né? Um contando com o outro, com o apoio do outro. Gente, essa temporada de Setembro Amarelo tá super especial. Vejam os outros episódios, conheçam mais sobre a Inspiralha em @Inspiralha Educação. E é isso, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.